Ohaiô, Everton, seja bem-vindo na Hora da Poetisa. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com você. Eu sinto mesmo, estou super honrada e muito contente pelo João Corga ter feito essa conexão entre a gente, muito agradecida. Não é fantástico, né? O mundo é feito de conexões e eu acho que a gente vai Sim. descobrindo a beleza da vida através das conexões, né? Everton, fala pra gente aonde você está agora. Bom, eu estou em Tóquio, aqui é de manhã, você falou Ohayô, né? Que é um bom dia, ou um oi, né? Na verdade, e eu moro aqui no Japão já tem 20 anos, mas eu sou em Tóquio agora. E você nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil, no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Monte Alto, uma cidade pequena. Você foi para Tóquio em 2001? 2001. Aham, a trabalho. A trabalho. Eu sou jornalista, eu trabalhava em Curitiba, num jornal que já não existe mais, Gazeta do Povo. Ele existe, na verdade, mas acho que de forma online. E vim para minha família estava aqui já no Japão. Eu estava sozinho, entre aspas, no Brasil, e a minha mãe ficava insistindo, vem para cá, vem para cá. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar num jornal que era semanal, eu sempre trabalhei em jornal diário, e eu pensei, nossa, pode ser uma boa, porque jornal diário é muito cansativo. E aí decidi vir para Tóquio, para trabalhar nesse jornal, que era um jornal voltado para a comunidade brasileira que vive aqui no Japão. Então eu vim em 2001 para ficar com a minha família, mais próximo, na verdade, e para continuar meu trabalho como jornalista. Os seus avós, a sua família, né, do seu pai, quando era pequeno, foram para o Brasil em 1958, por aí, mais ou menos. Isso, isso. Aham. E eu queria que você falasse um pouco da experiência com a cultura, né, japonesa e com a cultura brasileira e saber um pouquinho das histórias, das conversas que você tinha. Quando você era pequeno, seu avô era vivo? Não, até adulto, Ok. ele faleceu em 2012, então a gente teve bastante contato. É, eu vou contar desde o começo, que é uma história complexa. O meu avô, ele é o mais velho, ele teve uma irmã, e aí o pai dele faleceu. Isso aqui no Japão, na província de Kumamoto, que é na região mais ao sul do Japão. E aí naquele tempo as famílias elas eram bem numerosas, eram famílias grandes. Então, como só tinham dois filhos, o que que a família do meu avô pensou? Vamos pedir para a mãe do meu avô se casar novamente e fez um acordo lá com o padrasto, no caso, dele assumir o sobrenome da nossa família, para dar continuidade, para ter mais Tobassis, digamos assim. E assim foi. Aí ele teve outros irmãos por parte, que aí seriam só irmãos só por parte de mãe e, e o padrasto. É, e aí era uma época que o Japão estava isso antes da guerra, né, antes da Segunda Guerra Mundial. O Japão era um país pobre, então eles começaram a incentivar a imigração de japoneses para outros lugares. A princípio era para os Estados Unidos, e depois eles fizeram um acordo com o Brasil. O Brasil estava saindo do sistema de escravidão, ele precisava de mão de obra, porque não tinha mais os escravos, e tinha as fazendas de café, que muitas fazendas eram dos italianos. Os italianos a imigração italiana foi bem antes, só que eu acho que os italianos foram espertos, né? Eles não quiseram fazer o trabalho manual, né? Acabaram virando os fazendeiros, e aí fizeram esse acordo com os japoneses. Então, em 1908, foi quando o primeiro navio de imigrantes japoneses foi ao Brasil. E passado um tempo depois, enfim, eu não sei exatamente quando foi, mas a família do meu avô foi ao Brasil. Só que como o meu avô
a irmã eram os únicos, assim, digamos, de sangue mesmo tomasse, os avós, os pais dele, os avós dele, falaram, não, então ele fica aqui para tomar conta da terra. Então meu avô foi o único que ficou para trás. E o resto da família foi para o Brasil. Aí teve a guerra, meu avô lutou na guerra, e nisso a mãe dele achou que ele tinha morrido, enfim, a família tinha perecido na guerra. E ela mandou uma carta e eles retomaram o contato depois da guerra. Retomaram o contato e ela falou: Olha, no Brasil a gente está muito bem, vem para cá. Vem de tudo e vem para cá. Nesse meio tempo ele tinha casado, já tinha uns filhos, os mais velhos, meu pai também já tinha nascido, e os avós dele também já tinham falecido. Ele vendeu tudo e foi para o Brasil, com 3 filhos, os 3 mais velhos. Meu pai é o segundo. Os 3 mais velhos, e eu acho que uma nasceu no caminho, e os outros meus 2 tios nasceram no Brasil. E foi isso. Ele chegou lá no Brasil, no interior de São Paulo, e na verdade assim, nem era aquilo que na verdade ele tinha entendido na carta, não estava assim tão bem. Então recomeçaram a vida, e aí meu avô recomeçou a vida como agricultor. Ele já era agricultor aqui, era de uma família de agricultores aqui no Japão, e eles foram para a roça, né? Começaram de novo na roça. E era um sítio, uma fazenda de italianos. E isso é engraçado porque a gente cresceu dentro da nossa família falando algumas palavras que eu sempre imaginei que eram palavras em português. A gente sempre teve essa mistura de palavras em japonês e italiano, e que para mim era tudo português. Então, às vezes, criança, eu lembro que eu falava com as pessoas, ninguém entendia o que eu estava falando, porque às vezes eu estava falando em japonês ou eu estava falando alguma coisa em italiano, e para mim era normal. Eu ir para a escola, na verdade, mas a gente cresceu ouvindo o idioma japonês, no caso, porque meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sempre só falaram em japonês em casa. Então a gente cresceu ouvindo japonês. Só que eu tinha um certo, eu não gostava muito, na verdade, porque era uma coisa meio que obrigada, e eu sempre fui assim, tudo que é obrigado eu não gosto. Então, hoje me arrependo, porque eu teria evoluído muito mais rápido no japonês. Eu diria que hoje ainda eu consigo me virar muito bem aqui no Japão. Eu consigo ler as coisas, eu faço entrevistas, mas eu não posso dizer que eu sou fluente, porque eu sempre preciso ficar procurando coisas no dicionário. É muito complicado o idioma japonês. E eu imagino que se eu tivesse aprendido desde pequeno, teria sido tudo muito mais fácil. Do idioma, você poderia falar para a gente um pouquinho do Colônia Go? O Colônia Go, né, assim, os japoneses como eu disse, a maioria foi antes da guerra. Uhum. E o idioma japonês, ele foi evoluindo, né? Então, a gente não tinha muitas palavras de origem estrangeira, por exemplo. Colônia, porque é da colônia japonesa. O Go significa idioma ou palavras, enfim, depende do contexto. Mas, assim, o idioma falado dentro da colônia. Porque o japonês que foi para o Brasil falava em japonês, obviamente, mas ele foi aprendendo português, então ele misturava português com japonês. Então, por exemplo, o verbo, geralmente em japonês, tem um suru. Depende do verbo, mas alguns verbos têm um suru depois, que significa são verbos compostos, né? O antigo do Brasil misturava os 2 verbos. Então, comer, suru. Então, Uhum. vai, tipo, para falar vai comer, né? Ou Aham. fazer, eu vou sair, eu vou, não sei, vou cozinhar suru. Então, eles sempre misturavam o português com o japonês. Então, assim, só quem era dentro da colônia que entendia o que os mais antigos estavam falando, porque é bem complicado. E Uhum. aí, o que aconteceu é que esses japoneses ficaram com esse japonês antigo, e o japonês aqui no Japão, o idioma japonês evoluiu, foi introduzindo palavras estrangeiras, enfim.
eu lembro muito bem quando meu avô veio ao Japão, meus pais trouxeram meu avô, e ele estava conversando com um vizinho da gente, e, o japonês, obviamente. Conversaram, meu avô voltou e falou, nossa, aquela pessoa fala muito bem japonês, mas fala um japonês engraçado, estranho. Uau. Porque meu avô usava o idioma antigo, né? O japonês antigo, e o japonês, lá o vizinho, usava palavras, por exemplo, eu vou dar exemplos que é mais fácil. Sim. Maçã. A Uhum. palavra maçã em japonês é ringo. Só que depois que foi introduzido, depois que os americanos vieram, então eles vem muito do inglês, a maioria das palavras, ou inglês ou alemão. Então, do inglês Apple, né? Então, Uhum. apuro em japonês moderno. Então, quando vai falar suco, por exemplo, porque acho que não tinha, não sei, se você for usar suco do inglês, que é juice, então Uhum. apuro jusu. Mas Uau. se você falar ringo, giro é o caldo da maçã, que Uhum. significa a mesma coisa, são duas formas diferentes de falar. Uhum. Então, meu avô não entendia esse apuro, da onde que vem, não sei o que é isso, né? Porque é diferente de falar ringo. Então, essa mistura. Eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez, em 94, eu vim visitar meus pais, em 1994, e eu tinha esse japonês aprendido dentro da colônia japonesa no Brasil. E as pessoas, tipo, às vezes ficavam chocadas com o que eu estava falando, porque O que ele era um tá japonês. falando? Era assim, o que esse jovem está falando o idioma, tipo, da Idade da Pedra, né? Porque, por exemplo, banheiro. Banheiro, hoje se usa toire, que vem outro antigo, né, que a gente usava em casa, benjo. O benjo é que antigamente não tinha esse banheiro com a privada, era um buraco, era uma Uhum. fossa, né? Que tinha um buraco lá que eles abriam, faziam uma fossa e era aquilo. Então é estranho, eu chego e falo onde é a fossa? Algo assim, né? As pessoas, meu Deus, não tem fossa, aqui tem banheiro, né? Ai, ai. É bem engraçado essa Sim, evolução, né? A evolução isso. do idioma, essa coisa da cultura que ficou muito fechada dentro da colônia japonesa. Até hoje a gente tem colônias, entre aspas, fechadas no Brasil. A gente tem colônias, grupos de japoneses que vivem em colônia mesmo no Brasil. Uhum. E eles mantêm as tradições, então fazem, os japoneses adaptou muito. Talvez a gente entre nesse assunto depois, mas adiantando, eu estou escrevendo um livro agora sobre Uhum. a história dos brasileiros no Japão através da comida. Olha, que legal. E aí eu estudei muito o contrário, porque os japoneses que foram ao Brasil, eles tiveram que se adaptar também lá à comida que tinha no Brasil, então eles fizeram coisas. Eu lembro que eu cresci comendo algumas coisas que eu achava que eram japoneses, né, coisa japonesa, mas que não tem no Japão. Isso me chocou. Eu falei, ué, como não tem se eu comia e aquilo era uma comida japonesa? Porque era uma adaptação, porque não tinha lá, e os japoneses de lá, que foram para o Brasil, adaptaram essa comida, a comida japonesa, com produtos locais. E o mesmo os brasileiros que vieram ao Japão fizeram a mesma coisa aqui. Então, você tem alguns produtos adaptados, algumas comidas brasileiras adaptadas com produtos japoneses. E isso eu acho fantástico. E não tinha nada sobre isso. A culinária é uma coisa que eu gosto muito, eu estudo já gastronomia há um tempo. E eu resolvi escrever um livro de culinária, é um livro de receitas, na verdade, é um cookbook, mas com uma narrativa, contando um pouco dessa trajetória dos brasileiros e a comida, né? Muito, muito legal. O Brasil é o lugar que mais tem japoneses, né? Descendentes do Japão. A maior colônia, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Uhum. Brasil. A gente tem quase 2 milhões, Uau. 2 milhões de pessoas, né? Uhum. A maioria descendentes, mas tem também muitos japoneses. E as histórias que voltando para os seus avós, né? As histórias que você ouvia dos seus avós, seu pai, sobre o Japão,
em relação à primeira vez que você foi ao Japão, foi para você, qual foi o sentimento que evocou? Das lembranças do que lhe foi falado, das histórias e da realidade que está É, aí? foi assim, eu acompanhava, eu lia mangás, não tanto, mas assistia muito anime também, então eu tinha uma imagem mais moderna, digamos. As histórias que eu ouvia eram histórias de antes da guerra, na verdade, porque a guerra em si, meu avô falou muito pouco. O que eu ouvi das histórias de guerra foi da minha tia, a irmã mais velha do meu pai, que já faleceu também, e ela contava as histórias que o meu avô contava na época para eles quando eles eram crianças. Meu avô, ele depois que foi ao Brasil, ele meio que esqueceu. Ele apagou. Ele não queria, ele não gostava de falar sobre esse assunto. E a gente era muito ligado com meu avô, ele visitava a gente, ele gostava muito da gente. A gente morou um tempo quando a gente era criança com eles, então a gente criou um laço com o meu avô paterno, no caso, né? Meus avós paternos. Minha avó morreu quando eu era muito pequeno, eu tinha acho que uns 2 anos mais ou menos. Mas eu lembro, eu não sei se é muito complicado às vezes a memória da gente. Eu lembro, eu tenho lembranças vagas assim da minha avó. E ela faleceu quando o imperador, na verdade ele era o príncipe herdeiro na época, e hoje ele é o filho dele que está no trono no Japão, né? O Naruhito. Então era o Akihito, ele iria para o Brasil, ele era o príncipe herdeiro, ele ia para o Brasil, primeira vez, se eu não me engano, que a família imperial ia visitar o Brasil. E a minha avó ela dançava, ela fazia dança típica japonesa. Ela foi convidada para organizar o grupo, fazer a coreografia, para se apresentar para o imperador. E o japonês tem o imperador, principalmente naquela época, né? O Japão, o imperador era considerado Deus. Minha avó ficou muito emocionada com o convite, ela ficou muito nervosa e ela tinha pressão alta. Ela não chegou a se apresentar porque ela faleceu antes. O nervosismo foi tanto que mexeu né, com a pressão dela. Uau! Mas, enfim. E aí eu ouvia mais histórias, então, dos meus tios, né, sobre o Japão. E da minha avó, por parte de mãe também, ela falava muito do Japão, porque eu acho que ela tinha muita saudade do Japão. Então, quando eu cheguei a primeira vez em 94 e vim no inverno para começar a neve, né? Porque a gente não tem neve no Brasil. E nevava muito e aquilo para mim foi assim mágico, mas ao mesmo tempo foi chocante porque é muito frio, né? Para quem não está acostumado. E foi muito bonito. Eu achei que era muito daquilo que eu já imaginava, o Japão, das histórias que eu ouvia, pelo menos. O que mais me chocou, na verdade, foi que eu imaginava um Japão muito mais moderno. A gente imagina até ninjas na rua, essas coisas. E não é assim, né? O Japão não é tecnológico, obviamente, mas mantém é, tradições antigas. Você tem casas, por exemplo, naquela época eu cheguei, na cidade, era uma cidade do interior, que meus pais moravam, e tinha casas que tinha ainda fossa, por exemplo. E aquilo me chocou, porque eu falei, como um Japão tão moderno, né? Mas não é uma modernidade para todos. Até hoje, no Japão, se você vai para o interior, você tem essas casas mais antigas, e eu acho fantástico. Eles mantêm o estilo antigo, então você vê muito essa coisa do moderno com o tradicional, com o antigo, convivendo junto, e eu acho isso fantástico. Em termos, assim, de, sofrer algum tipo de preconceito, se eles contavam para você como é que foi o início deles no Brasil, porque eu imagino, né, a história da imigração não deve ter sido fácil. Saindo do Japão, uma cultura totalmente diferente, ir para o Brasil, né, fora o trabalho super, nas fazendas difíceis, o idioma e tudo mais, a adaptação. E também sobre o preconceito, né, que existe até hoje com o diferente. E queria que você fizesse essa comparação com a experiência que você está tendo aí, em Tóquio, né, no Japão. Se existe esse preconceito, contra o estrangeiro, contra
No caso, a presença estrangeira ainda. É o assunto espinhoso, né? Esse assunto é complexo. É, Eu acho que teve sim, eu acho que tem em tudo quanto é lugar, na verdade, no mundo todo. Infelizmente, a gente tem muita discriminação, não só raça, mas pelo diferente. Eu, eu morei numa cidade no interior de São Paulo, que eu cresci quando eu era criança, né? Eu cresci nessa cidade, chamada Ibitinga. Não tem muitos descendentes, não tem muitas famílias japonesas ali. Meus tios, né, meus parentes, eu acho que eles nunca comentaram nada sobre essa questão da discriminação. Por exemplo, eu sei que tinha gente que falava palavras, mas eu não sei se isso, para uma criança, eu acho que eu pensava muito como adulto, né? Porque a criança que fala um, um arigatô, eu acho que os japoneses, eles faziam muito as crianças isso, e puxavam assim, né, e falavam, arigatô, arigatô, mas aquilo eu não via como uma ofensa. Então eu acho que a forma como você vê também as coisas, mas como uma brincadeira de criança, né, porque eles não sabem o significado. E eu dava risada, falei assim, nossa, ele tá me agradecendo, né? Eu não sei por quê, mas tá me agradecendo. Mas tem, eu não vou falar que não tem, não vamos também tampar o sol com a peneira, né? Existe sim, eu acho que muita gente sofreu, principalmente no pós-guerra, durante a guerra, na verdade, né? Os japoneses que estavam lá sofreram muito. Você tem aí muita literatura, você tem filmes que mostram essa época. Tem um livro muito bom do Fernando Moraes, que é o Corações Sujos, que se passa nessa época. Ele reconta a história porque, assim, tinha japoneses que acreditavam que o Japão não tinha perdido, então eles perseguiam, dentro da própria comunidade da colônia japonesa, eles perseguiam aqueles que eles chamavam de derrotistas, que acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra, e que eles achavam que estava traindo o imperador, estava traindo o Japão, por acreditar que o Japão tinha perdido a guerra. Então teve muito assassinato nessa época, e o Fernando Moraes fez tem até filme, né? Depois foi feito um filme, Corações Sujos. É, um relato muito bom esse livro, mostra essa época aí da época da guerra, né? E aqui no Japão é a mesma coisa, você tem muitos relatos de brasileiros que sofreram ou que sofrem discriminação. O Japão, a gente não pode esquecer, ele lutou ao lado da Alemanha, né, da Itália, que pregava a raça pura. Então eu acho que isso, os mais antigos, não, os japoneses mais velhos ainda, por mais que eles não falem, eu acho que ainda tem um pouco desse pensamento até hoje. Eu sinto, eu tento não, como desde de pequeno, né, eu tento não ouvir, mas eu já passei por situações que eu sei que é claramente uma discriminação, mas eu não fico perdendo tempo com aquilo porque não vai me levar a nada. A não ser que vá me prejudicar, mas eu acho que até hoje não fui prejudicado por isso. Mas a gente sabe que no trabalho, em algumas empresas, muitos estrangeiros sofrem com isso, com a discriminação. A gente tem vários casos aí divulgados, recentemente até voltou à tona o que era o presidente do Comitê Olímpico do Japão, na época da Olimpíada, antes, ele ele teve que renunciar ao cargo por causa, ele falou alguma coisa sobre as mulheres, que mulher fala muito, ele falou que as reuniões ou aumentava o tempo das reuniões ou limitava o tempo delas falarem, porque a mulher fala muito. E aí isso, obviamente, caiu muito mal e está repercutindo até hoje isso daí. Ele está lá, essa semana lá, se explicando. O negócio Tá ficou. tendo que ouvir mais das mulheres. É. E aí foi que colocaram uma mulher para ser a presidente do comitê, né? Mas isso é uma forma de discriminação também. A mulher até hoje, e você tem também muita literatura sobre essa questão da mulher no Japão. Quando eu cheguei, eu sempre ouvi que a mulher, né, os casais antigos, a mulher sempre tinha que andar 5 passos atrás do homem. E que aí muita gente acha que isso é machismo, né, uma discriminação contra as mulheres, etc e tal. Mas assim, tem um lado também, tem um porquê aí por trás. Eu acho que antigamente a mulher andava
isso tem um porquê, mas não sei por que ficou no tempo de hoje. O samurai, né, para defender a esposa, né, a mulher andava 5 passos atrás, porque se ele tivesse que tirar a espada, não pegava nela, né? Não matava a mulher junto. Então, por isso que ela andava atrás, para a espada não. Se ela estiver do lado, ele puxar a espada, podia pegar nela. Tem essa explicação, né? Mas aí meio que ficou. O homem vai na frente para proteger a mulher. Uhum. Enfim. Não que a Mas enfim, mulher tem seja, né, inferior, que tem. inferior, não, vem daí, mas daí até os dias de hoje já não sei por quê, né? Em março de 2011, você estava no Japão, né? O que que mudou para você a partir dessa data? É, março de 2011 foi o grande terremoto, né, da região Nordeste, no Japão. Eu estava em casa, me preparando para sair. Eu tenho um programa de rádio semanal na NHK, que é a rede pública aqui do Japão. E eu estava me preparando para ir gravar um programa. E aí, às 2h46 da tarde, foi quando teve esse terremoto. Mais forte, eu acho que foi o mais forte da história do Japão. 9 graus, 9 de magnitude, que causou um tsunami. E aquilo para mim foi assim, eu tive, olha só, a mesma sensação, vendo as imagens, porque isso foi transmitido pela TV, todo mundo viu essas imagens, do tsunami destruindo tudo. Aquela cena para mim foi, eu tive a mesma sensação de quando eu vi o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, de que era muito surreal e que o mundo estava estranho para mim. Eu me senti um estranho nesse planeta. Foi a mesma sensação, mas ao mesmo tempo, como eu estava aqui, eu era jornalista, na época eu colaborava com a BBC Brasil, então eu já logo mandei a mensagem. Eu acho que nós fomos os primeiros a dar a notícia. E naquele dia, né, no dia seguinte, na verdade eu fui, tava tudo parado, né? Os trens estavam parados, umas 28 horas. E aquilo mudou muito a minha vida. A forma como eu vejo as coisas. A gente tem muito isso. Temos que aproveitar o dia de hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente ouve muito isso, mas na prática poucas pessoas fazem isso. A gente sabe no inconsciente que você tem que. Cada encontro é único. Isso é uma frase em japonês que eu gosto muito. De você agradecer as pessoas, ou de você falar o quanto você gosta de uma pessoa, falar eu te amo quando você encontra seus amigos, dar um abraço, falar o quanto eles são importantes, porque você não sabe o dia de amanhã. Alguma coisa pode acontecer, você pode morrer. A gente sabe disso, mas a gente não faz. A partir daquele terremoto, eu comecei a fazer mais isso. A agradecer mais todo dia, quando eu encontro os meus amigos, a aproveitar cada momento. Eu acho que hoje a gente está no mundo, vive a gente está numa situação atual que as pessoas observam pouco. As pessoas estão muito entretidas com o celular, com alguma coisa. Elas estão conectadas com o virtual e não percebem o que ela tá ali na frente dela, o que está ali. Eu lembro que eu cresci, talvez isso você tenha pego essa época também, mas as pessoas na minha época de criança, elas chegavam tarde, colocavam as cadeiras na calçada, a gente brincava na rua e ficava brincando até tarde, até os pais chamarem a gente, vó, eita pra dentro, vai dormir, não sei o quê, amanhã tem escola. E a gente se divertia observando o mundo. Sim. A nossa diversão era observar, sentar e ficar observando a vida passar. E me diz hoje quem é que faz isso. Tudo bem, tem a questão da violência no Brasil, etc. E tal, mas as pessoas deixaram de observar. Eu falei isso com um amigo ontem, a gente foi passear, e aí eu estava andando, tinha um canteiro com umas lavandas, eu falei, parei e fiquei ali sentindo o cheiro da lavanda e falando, a gente ficou falando e começamos devagar sobre a lavanda na França, não sei o quê. E aí eu falei até para esse meu amigo, falei assim, quem é que para num canteiro de flor para ficar falando da flor hoje em dia?
As pessoas ou estão ali tirando foto para postar no Instagram, mas não aproveitando o momento, ou não aproveitando as companhias. Às vezes você sai com um amigo e os dois estão no celular, não estão aproveitando o momento. E eu acho que o terremoto, o tsunami, me fez pensar muito sobre como a gente está vivendo hoje. E, e buscar, eu passei a buscar mais a felicidade. Então, aquilo que me faz feliz. Porque você, vendo tanta desgraça, ouvindo tanta história triste, não tem como não mudar. E como jornalista, assim, na adrenalina, aquilo ali, eu cobrindo, então eu criei uma carcaça, digamos assim, né, um escudo para cobrir aquilo. Mas depois, quando eu voltava para casa e eu relembro essas histórias, até hoje elas me emocionam porque é muito forte. Você à noite ficar ouvindo a criança chamando os pais que morreram, né? E é muito triste isso. Então, a gente não se dá conta da tristeza ou da, das tragédias enquanto você não vive aquilo. Então, antes disso acontecer, a gente tem que viver, agradecer muito mais e viver muito mais intensamente. Obrigada por esse relato, né? E de uma tragédia para outra, desculpa, mas eu queria saber a sua experiência aí no Japão com o coronavírus, que a gente ainda tá, né? Eu lembro, eu trabalho como produtor da Record TV hoje, né? Hoje já tem um tempo. E a gente começou a reportar uma tal de uma pneumonia estranha na China. Eu lembro direitinho, a primeira matéria, 8 de dezembro de 2019. Começaram os casos, estavam os casos, a gente começou a fazer umas matérias, e aí eu até comentei com alguns amigos, falei, olha, esse negócio não vai dar certo. Tá crescendo muito. O negócio tá indo muito rápido. E eu lembro que aquele final do ano eu passei o Réveillon em Paris, com os amigos e com meu marido. E eu comentei com ele, falei, olha, tem que usar máscara, o negócio tá ficando feio, eu acho que esse negócio vai se espalhar. E aí eu voltei para o Japão no comecinho de janeiro e o negócio começou a ficar feio mesmo. Aí em fevereiro foi quando se espalhou, né, mais pelo mundo. E o Japão foi bastante notícia nessa época porque tinha um navio, um cruzeiro que parou aqui, né, no porto de Yokohama, de Yokohama. E e ficou, tinha os passageiros, não podia porque tinha um caso e o negócio os casos foi aumentando dentro do navio, o Japão não deixava as pessoas sair. O Japão, os países asiáticos, assim, eles recebem muitas críticas. Mas um lado bom, o japonês sempre usou máscara, por exemplo. No, bem antes da pandemia, o japonês tem esse costume, isso é um costume da época dos samurais, de usar algo, porque o japonês sabe desde aquela época, esse negócio de, você já viu alguma cena ou alguma foto, as japonesas rindo assim, né? Porque o japonês tem esse negócio de, ele sabe que pela boca você pode transmitir doença. Então, ele sempre cobriu a boca, de alguma forma. Quando está doente, por exemplo, o japonês tem muito respeito pelo outro. E isso é um dos lados positivos do Japão. E eu acho que isso ajudou muito, na verdade, essa cultura de você se preocupar com o outro. Até hoje, o Japão nunca exigiu o uso da máscara, por exemplo. Mas você sai na rua até hoje, 95% das pessoas estão com a máscara fora. Quando você entra num lugar, praticamente, a não ser que seja um restaurante, você tem que comer, mas mesmo comendo, eles inventaram uma máscara que você só abre, põe a colher, depois fecha. Mas isso eu acho que ajudou muito o Japão a controlar. Os casos aqui foram muito poucos, se você comparar com outros países, com os Estados Unidos, com o Brasil, é muito pouco. Não sabe ainda a fundo as consequências desse vírus no nosso organismo. Não tem os estudos completos ainda. A gente não sabe quais as sequelas dessa, dessa doença.
exatamente. Você vê aí muita gente ainda, depois que teve a Covid, sofrendo com as sequelas. Falta de memória, tosse, enfim, outras coisas, outras... Porque realmente os cientistas ainda não sabem tudo sobre o vírus. E ele sofre mutações ainda, né? E para piorar, agora começou esse que eu já tô falando para uns amigos meus, dessa da varíola do macaco, que, que cresceu muito rapidamente em pouco tempo. Isso é muito assustador. No começo, a OMS estava falando que, não, varíola a gente conhece, já sabe, não tem problema, a gente tem vacina, mas o negócio está meio que se descontrolando também. Então, eu acho que a gente está vivendo um mundo. Volto nessa questão das pessoas não estão muito preocupadas com o outro, as pessoas vivem num mundo muito virtual, digamos assim, né? E, e, e todo mundo tem uma opinião hoje, às vezes a opinião nem é a opinião que... Tudo bem, eu acho que a gente tem que ter uma opinião, com certeza, mas temos que também ter senso comum, né? Temos que ter senso das coisas que a gente está fazendo. E eu acho que falta um pouco isso. Principalmente a nova geração, eu as novas gerações, na verdade, eu fico às vezes, elas são muito eu, né? As pessoas estão se esquecendo um pouco do coletivo. Esse que é o meu ponto, né? Isso. Mas eu acho que esse vírus, ele também veio para mudar muita coisa. Uhum. Ainda temos chão pela frente. Não sou especialista, mas eu tenho coberto, né? Fiz a cobertura desse vírus desde o comecinho. Eu acho que a gente tem que parar e refletir um pouco mais sobre tudo. E voltar à questão da vida, né? Refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida. Para que colocar em risco a nossa vida, né? Você começou com seu podcast em 2021, correto? 2021. É. Você poderia falar um pouco sobre a ideia, como surgiu do podcast? O meu podcast, na verdade, eu comecei meio sem saber fazer, né? Eu Do adorei o que eu nome. ouvia. Da Oi? onde é o nome, Mundo Peculiar? Fala pra gente um pouquinho como é que veio a ideia desse nome. Esse nome eu sempre tive na minha cabeça, porque eu acho que eu gosto, quando eu conto uma história, quando eu vou falar de alguma coisa, eu tento mostrar para as pessoas o meu ponto de vista que é peculiar. Então, o meu mundo peculiar, né? Então, eu gosto, veio daí essa ideia. E eu gosto da palavra peculiar porque ela é uma palavra que, em inglês, é a mesma coisa. Peculiar é igual a grafia, tanto em inglês quanto em português. E eu sempre penso assim, aí eu preciso sempre achar um nome que eu possa usar em outros idiomas, que o japonês também vai entender. Eu adorei a que você fez com a monja. Com a Monja Coen. Foi bem no período do começo do Covid-19, né? E, nossa, ela é fantástica. Eu acho que, independente da religião, a gente tem muito para aprender com os outros. Eu aprendo muito com as ideias. Eu acho que isso que é o fantástico de você absorver as coisas boas das outras culturas, das outras religiões. Às vezes as pessoas ficam muito cegas dentro da sua própria religião, dentro da sua própria cultura, e não aceitam o diferente. E às vezes a gente tem ensinamentos fantásticos. Eu falei um antes, que eu volto a repetir, que é: cada encontro é único. Isso vem da filosofia budista, de você saber, mesmo que eu encontro com você todo dia, por exemplo, mas cada encontro é único, nunca vai ser o mesmo. A gente sempre vai ter algo de diferente naquele encontro. E é esses detalhes que você tem que prestar atenção e saber valorizar. Então, eu adoro esse cada encontro é único. E um outro que eu adoro, que é o Wabi-Sabi, que é... Eu vou até repetir a palavra, né? O Wabi-Sabi. Lembra muito o wasabi, né? Mas o Wabi-Sabi é você saber apreciar a beleza das coisas quebradas, das coisas rotas, das coisas tortas, das coisas feias. Ou seja, não existe feiura. Você que tem que saber observar a beleza daquilo. Por isso que isso aplica muito na cerimônia do chá, por exemplo. Se você perceber na cerimônia do chá, as xícaras são tortas. São uns potes, assim, e são tortos. Eu nunca entendi por que é torto, porque ele faz e depois ele amassa. Eu fui ver um artista fazer,
E aí que eu perguntei, foi aí que eu aprendi essa filosofia. Uhum. Porque na hora que você toma o chá, você tem que encontrar, por isso que gira também, você encontrar a posição certa onde sua boca vai encaixar melhor. E você vai observar essa xícara e ver todas as imperfeições dela, e vai observar a imperfeição do chá e aquilo que você tem que ingerir, né? Aquilo que vai te alimentar. Uau. E é isso que o japonês faz também quando ele observa as flores de cerejeira. A beleza da flor de cerejeira é efêmera, ela é linda, mas dura uma semana. Ou seja, ela não é perfeita. É muito pouco. E a vida, eles comparam isso à nossa vida. A gente tem que saber observar esses momentos da beleza da nossa vida, que são poucos, são mínimos, logo vai morrer. E nos defeitos, né? Hum. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição, para começar. Então a gente tem que saber aproveitar e observar a beleza da vida. Esses são ensinamentos que eu acho que eu aprendi aqui no Japão, que eu levo para minha vida, que é muito bonito. Conta pra gente alguma coisa assim agora que aconteceu no início, quando você estava começando, que, sei lá, algo engraçado que aconteceu, ou até a gente falou um pouquinho de coisas tristes e trágicas, mas eu queria que você contasse coisas que aconteceram de forma imperfeita. Eu sou mestre em dar foras, né? Em pagar mico. Então, assim, no começo, ainda mais quando eu era jovem, na ânsia, eu sempre fui muito elétrico, assim, sempre fui muito ativo. Então, eu sempre cometi muita gafe. Eu lembro, até os meus 20, até os 30 anos, vai. Eu tenho 46 hoje. Até os meus quase 30, 29, vamos dizer assim. Eu sempre tive cara de moleque, de criança. Então eu lembro, quando eu me formei, com 20 anos, eu chegava nos lugares, as pessoas ficavam assim olhando, tipo, tá, e cadê os adultos, né? Cadê o repórter? Você tá com seu pai, vai vir aí, né? E é aquilo, nossa, eu lembro eu com 26 anos, primeira vez que eu fui para Las Vegas, eu fui, na verdade, fazer uma série de reportagens do Circo du Soleil. E toda vez, porque para quem já foi em Las Vegas, os cassinos, os hotéis, para você entrar no hotel, você tem que passar pelo cassino. E toda vez que eu ia entrar, eles me barravam e me pediam a identidade. Eu tinha 26 anos. Eu tinha cara de criança. Bom, mas isso daí, assim, é a parte. Agora, de história, nossa, eu tenho que lembrar, porque tem tantas coisas. Eu cometi, assim, tem muitas gafes de viagens, né? Eu agora vou contar uma recente, então, porque até eu lembrar de uma antiga. Mas é tudo nesse nível, porque eu sempre dei muito fora. Eu estava na Itália e eu aproveitei para fazer uma reportagem sobre a reabertura da Europa para o turismo. E aí eu fui num hotel, eu escolhi alguns hotéis que vão entrar na reportagem. Na verdade, não foi publicada ainda. E nesse primeiro hotel, um hotel chique, assim, super bonito, um spa lotadíssimo, maravilhoso. Combinei lá com o assessor de imprensa e cheguei no hotel, no primeiro dia. Cheguei no hotel, fui pro quarto, vou tomar um banho, estava muito cansado. E era um banheiro que tinha uma clarabóia. Bom, eu vi na parede, parecia um exaustor. E tinha uma cordinha, isso dentro da banheira. Então eu, ah, vou abrir o exaustor. E fiquei puxando aquele, falei, gente, esse negócio tá quebrado. E puxava, e não virava nada. Eu falei, quer saber, vai ficar uma sauna aqui dentro mesmo, que não consigo abrir esse exaustor. Tomei banho tranquilo, a hora que eu saio do banheiro, o telefone tocando, corri lá, atendi, a mulher desesperada, o senhor tá bem, o senhor está bem, o senhor está bem. Eu, não, tô bem. E eu não estava entendendo nada. E alguém batendo na porta. E aí eu desliguei o telefone e desci, era 2 andares, eu desci. E aí o cara assim, assustado, eu tava de roupão. Ele, o senhor tá bem, o senhor tá bem? Eu falei, tô bem. Eu pensei, nossa, tá pegando fogo no prédio, alguma coisa, né? E aí ele falou, não, é porque o senhor estava insistentemente puxando o fio de emergência. Falei, meu Deus, eu não sei. Eu falei, mas não tava nada escrito, tava do lado desse buraco. Eu falei, gente, coisas desse tipo, eu sou o mestre em fazer isso. Aí quando isso acontece, você ri de você mesmo, né? Eu sou uma pessoa super positiva, eu levo tudo pelo lado positivo, eu dou risada de mim mesmo. Eu Hum. sempre
Eu não levo... obviamente, levo meu trabalho muito a sério, eu adoro o que eu faço, mas eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Então, eu aproveito muito do meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho é um meu hobby Uhum. também. Então, eu não vejo muito como trabalho. Eu me divirto muito. Quando que você começou a escrever? Nossa, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque eu sempre gostei de ler gibi, na verdade, comecei com gibi. E eu lembro que quando eu entrei na escola e aprendi mais, acho que no segundo ano já, segunda série, eu tinha uma biblioteca bem pertinho de casa. Eu criancinha, né, 8 anos. Eu fui lá, fiz minha ficha e eu lia muito, muito, todos os dias. Minha mãe brigava comigo que eu ficava a tarde inteira lendo. Voltava da escola e ficava lendo. Eu acho que com até os 10 anos eu já tinha lido a coleção toda do Monteiro Lobato. E depois reli, enfim, eu adorava muito. E eu era muito metódico, eu tinha um caderno que eu anotava todos os livros que eu lia, um pequeno resumo, a data que eu li. E aí eu comecei a colecionar livros, criei uma biblioteca dentro de casa, minha mãe ficava louca da vida, que era assim, livro espalhado pela casa toda. Eu frequentava muito sebo. E desde essa época, as palavras me chamavam, a forma como as palavras eram usadas me chamavam a atenção, então eu comecei a reproduzir, criar meus textos, né? Eu lembro que com 14 anos, 15 anos, eu participei de um concurso de contos, concurso nacional. Você manda lá o concurso, na máquina de escrever, na minha época, né? Datilografado. Eu mandei dois contos, um concurso nacional de contos. Foi a primeira vez que eu participei de um concurso. E eu fui selecionado, eu fiquei... Os dois contos ficaram entre os 10 melhores. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu sei escrever, né? Eu acho que eu gosto disso, vou ser escritor. E aí, daí que eu já sabia que eu queria algo com as palavras. Em 2009, eu escrevi o meu primeiro livro, que é esse que está aqui atrás de mim, vem aqui, ó, 1991. A história da mídia brasileira no Japão. Era um concurso da Folha de São Paulo, Folha Memória chamava o concurso. Você mandava um projeto ligado à comunicação e eles bancavam a pesquisa eles escolhiam 3 projetos e bancavam essa pesquisa, que a intenção era virar um livro, mas eles só iam publicar um só, né? E eu participei do primeiro concurso e fui um dos 3 escolhidos. E eu fiz essa pesquisa contando a história da mídia brasileira no Japão. E eu escrevo muito como ghostwriter. Eu já tenho 2 títulos, mas que eu não posso falar, obviamente, porque eu tenho contrato de sigilo, mas eu já escrevi 2 livros como ghostwriter e estou no meu terceiro, que eu já contei aqui antecipadamente, que é de receitas. Sim. E você é fotógrafo também? Isso é interessante, porque assim, olha, não faz muito tempo, eu achava que fazer muitas coisas era ruim, porque eu vim de uma escola no jornalismo que você tinha que se dedicar a um assunto, você tinha que se especializar. Eu estava me especializando na área de segurança pública. Então, eu vinha com essa mentalidade, nossa, não posso ficar fazendo um monte de coisa, porque você perde o foco. Algo assim. Só que eu acho que hoje mudou muito, né? Graças a Deus o mundo mudou. E eu vejo que eu acho que os multitalento, né? Não que eu seja talentoso em tudo, mas eu acho que isso é importante, você diversificar as coisas que você faz, porque você aprende coisas novas, enfim. E fica muito mais divertido do que fazer uma coisa só, né? E então, assim, assim, é muito diferente as coisas que eu faço. Além do jornalismo, além de escrever, adoro escrever. Eu sou produtor, então eu faço produção de vídeo, mas também sou documentarista. Eu tenho uma websérie que conta a história de lutadores brasileiros no Japão. Acho que se você procurar no YouTube, está como Ippon, o golpe perfeito. Faço rádio, né? Tem a Rádio NHK, tenho podcast, e desde muito tempo, desde adolescente, eu sempre gostei de cozinhar, então eu sempre fiz cursos de culinária, gastronomia culinária. E no tempo que eu trabalhei como freelancer, eu escrevi muito para revistas de viagem e turismo, e quando você escreve viagem e turismo, sempre entra gastronomia. Então eu fui estudar gastronomia mais aqui no Japão. Eu fiz alguns cursos do Le Cordon Bleu, que é uma escola
de culinária francesa, famosa, tem aqui em Tóquio. Fiz outros cursos também, fiz cursos de pão. Agora eu estou numa vibe, eu estou estudando a culinária dos templos budistas, porque é uma culinária orgânica, saudável e vegana. Então, eu estou estudando muito isso agora. Porque eu acho que um dos meus objetivos com isso eu quero ensinar as pessoas ou mostrar que as pessoas não se preocupam com o que elas estão ingerindo. Muito antigamente, né? O alimento que não existia remédio, os remédios vinham da comida. Então, as pessoas não se dão conta disso, da importância da comida, da importância de você ingerir, da importância do que você está ingerindo, né? E eu tenho uns projetos na área de culinária, de gastronomia, e eu quero utilizar todo esse conhecimento que eu estou aprendendo, principalmente dentro dos templos, que é muito, muito bonito o que eles fazem. Eu acho que a gente não precisa ser assim 100% ou muito igual tem gente que é vegano ou carnívoro ou só come isso, só come não isso, mas eu acho de você pelo menos entender o que você está ingerindo e ter essa consciência. Um dos meus projetos é esse. Tenho 2 projetos, na verdade. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? E eu tenho outro projeto ligado a nada a ver, né? Mas é amor, né? De mostrar o que é o amor, né? E como que cada cultura vê isso, e qual a importância de você amar incondicionalmente um outro, que não seja sua família, ou seu marido, sua mulher, ou seu filho, mas de como o amor transforma. Esse é um outro projeto que eu venho levando aí aos poucos. Aí. Mas tem várias coisas. Eu gosto de fotografia, então eu tenho projetos na área fotográfica, mas hoje eu estou mais focado em gastronomia, no meu podcast. Everton, mas você consegue, com todas essas ideias maravilhosas que você consegue administrar tudo de uma forma muito positiva, porque dá para ver no seu olhar, né, no seu jeito de falar. Não é uma coisa que te deixa estressado, esgotado, doente, né? Eu acho que isso te enriquece muito e a gente dá para perceber isso. Então, é saudável, né? Você tá falando isso, eu sou uma pessoa bem criativa e uma vez as pessoas que não estão acostumadas com pessoas assim com muitas ideias e muitos projetos, elas até têm dificuldade eu acho, de entender, né? Para eu ficar feliz, eu tenho que estar envolvida em várias coisas, não só em uma. Então, Exatamente. E eu acho que um grande problema das pessoas hoje é a administração de tempo. As uhum, pessoas não conseguem administrar o tempo para fazer tanta coisa. Tem muitos amigos que falam, Everton, como você tem tempo para fazer tudo isso? Faço ainda, vou na academia, eu leio todo dia, eu tenho um horário de ler o livro. É, eu acho que o principal, eu não perco muito tempo com as redes sociais. Eu tenho o meu horário. uhum. Naquele horário, eu vou olhar, eu vou fazer alguma coisa. Isso não é todo dia, não é fixo e não é assim rígido, mas eu tento, sabe, evitar coisas que me distraiam muito e focar nas coisas que eu acho que precisa ser feitas. Eu gosto de e outra, se estiver me incomodando, eu não vou fazer. Eu cancelo aquele projeto, porque eu acho que a gente tem que se divertir, né? A vida tá aí, é muito curta pra gente ficar fazendo algo que a gente não gosta. Eu Isso. lembro de uma frase que um editor me falava muito, é, você está sentado numa cadeira e tem um prego. Você só tem 2 alternativas. Ou você tira o prego, ou você muda de cadeira. Agora, ficar reclamando não vai resolver nada. Eu acho que eu vejo muito isso, as pessoas reclamam demais. Então, quando algum amigo vem reclamar de alguma coisa, reclamar de alguém, eu já corto e falo, não, isso tenta ver qual é o aprendizado disso, vamos ressignificar essas coisas. Eu acho que não vale a pena você ficar remoendo, sabe? Tem uma coisa que eu falo muito para os meus amigos. Sempre vai ter alguém que tem um caminhão de lixo que quer jogar esse lixo em você. Isso vale para a internet, haters, por exemplo. Eu nunca respondo haters, porque eles querem jogar esse caminhão em você. Você tem a chave da liberdade, da sua autoliberdade.
A partir do momento que você ouve, ou se você retrucar, ou você se incomodar com aquilo, você está dando essa chave para a pessoa derrubar esse caminhão em você. Mas se você não presta atenção, ela vai com esse caminhão, vai procurar outro lugar para jogar esse lixo. E eu acho que é isso. Eu prefiro perder meu tempo, que é muito curto, com pessoas que eu gosto. Porque eu não vou ficar perdendo tempo com quem não gosta de mim ou quem não gosta do que eu escrevo, porque, tipo, senão bom, e a vida ia ser muito chata, né? Primeiro que eu não tenho tempo, realmente eu não tenho tempo. Então, eu gasto meu tempo e eu dedico, quando eu estou com alguém, o meu tempo àquela pessoa. Eu acho que é isso, a gente tem que focar e ver, apreciar aquilo de novo, né? Apreciar mais a vida. Não ficar no céu. Não vou sair com alguém, um amigo, e ficar olhando o celular, né? Não tem lógica. E é isso também, tipo, eu não vou ficar reclamando. Obviamente tem dias que você reclama de uma ou outra coisa, mas eu evito reclamar, porque eu acho que só o fato de você ter pensamentos negativos, isso faz mal para você. Isso gera, a energia fica ali e não sai do lugar. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu tento não ver nada das coisas negativas pelo lado negativo, porque tem uma lição, no fundo tem uma lição. O universo está fazendo aquilo para te dar uma lição. E eu acho que você tem que aproveitar isso, esses sinais, e tentar evitar falar coisas negativas, porque só o fato de você falar algo negativo, isso vai gerando uma energia negativa. Então eu tento sempre, se eu vou falar algo, que seja positivo, que seja bonito, que seja que emocione alguém ou que elogie alguém, e não o contrário. Uhum. Porque eu acho que aí você vai gerar essa energia ruim dentro de você. Muito bonita as suas palavras, inspira. Assim como o seu trabalho também, Everton. E eu espero que todos tenham gostado dessa conversa. Eu amei conversar com o Everton. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, o domingo inteiro do Japão. Ai, mas muito obrigada, arigatô, né? Ah, eu que agradeço. Muito obrigado, arigatô. Até mais. Tchau. Da série Mini Contos de Amor, A Viagem, Everton Tobassi. Uma lágrima escorre, e outra, e mais outra. Enquanto o avião ganha altura, um último olhar para a cidade. Na mente, subitamente, vem a imagem de uma cena de Peter Pan, a da viagem à Terra do Nunca. Quando a cidade vai ficando pequena, distante. Rostos queridos aparecem entre as estrelas, colados no céu escuro. A saudade, sempre impetuosa, aperta sem dó a alma. Não há volta. A próxima via de retorno só daqui a 12 horas. Ou uma década, como planejado. Então, outra lágrima desliza pelo rosto, já visivelmente abatido pelo tempo.